Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindos ao meu canal, a essa playlist, a esse projeto Papo de Leitores. Eu sou Gil Rodrigues, desculpe minha demora para postar vídeos devido à nossa correria diária, nossa luta diária e também muitas leituras. Estou um tempo sem postar vídeos aqui no canal. Mas estou aqui para indicar um vídeo, esse livro, para postar, é claro, esse vídeo, falando de um livro que não é um livro comum. Ele é um livro mais vendido em todo o mundo. E eu estou aqui para falar dele não no viés religioso, não com o cunho da religião. Estou aqui para falar da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, de uma maneira bem ampla, de uma maneira bem produtiva, e não com a visão espiritual, não com pensamentos espirituais. Eu quero falar do segredo da vida dentro da Bíblia Sagrada. Se você prestar bem atenção neste vídeo, eu preciso que você pare tudo, eu preciso que você venha prestar muita atenção neste vídeo, que você também não assista ele apenas uma vez, assista ele várias vezes, de preferência todos os dias antes de você ir dormir, você ir repousar, assista esse vídeo. Não que eu queira visualizações, não que eu queira aqui me promover com esse vídeo, não. Porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que se você prestar bem atenção, se virar a chave na sua mente através desse vídeo, a sua vida nunca mais será a mesma, tá? Não é papo de religioso, não vou falar de religião, eu vou trazer alguns versículos aqui dentro da Bíblia de uma maneira totalmente diferente, tá bom? Então preste bem atenção neste vídeo, porque ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. Quanto mais vezes você assistir esse vídeo, você vai entender de uma maneira bem clara. Bom, a Bíblia, ela tem várias traduções, né? Hoje, em pleno século XXI, estamos aí no ano de 2019, então existe um avanço muito grande na ciência, no conhecimento, e assim também é na Bíblia. Eu vou utilizar aqui, neste momento, a nova tradução de hoje, tá? A Bíblia na tradução de hoje, tudo bem? Então vou usar essa tradução para que você compreenda algo muito importante. Neste vídeo, além de estar indicando para você ler a Bíblia Sagrada, na verdade a Bíblia não foi feita para se ler, ela foi feita para se meditar. Para que você venha meditar na Bíblia Sagrada, e vou usar aqui, além da Bíblia Sagrada, eu vou usar a física quântica e eu vou usar a neurociência dentro da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, se você não sabe, ele foi o maior professor de física quântica, tá? Da história da humanidade. Jesus usou a física quântica. Jesus, ele aplicou e ensinou a física quântica. Nós que não enxergamos, tá bom? Eu vou usar um texto aqui que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 4, tá bom? A partir do versículo 26, do versículo 26 até o versículo 29, na linguagem de hoje. Então, se você tiver uma Bíblia, puder ler, leia. Se você não tiver como ler neste momento que você está assistindo o vídeo, você vai anotar e depois você ler. De preferência, leia juntamente com este vídeo, tá? Eu vou ensinar algo para você que vale centenas de dólares. Se o que eu vou te ensinar aqui, como eu já falei, virar a sua chave mental, tá? Entrar no seu espírito, entrar no seu consciente, no seu subconsciente, a sua história nunca mais será a mesma. Então preste bem atenção. Marcos capítulo 4, versículo 26 até o 29 diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Vou reler. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce sem ele saber como isto acontece. Versículo 27. Quer ele esteja acordado,
quer esteja dormindo. Ela brota e cresce sem ele saber como isto acontece. É a própria terra quem dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enche a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A Bíblia, ela foi escrita, registrada, para ser aplicada de algumas formas, tá? A primeira maneira de aplicação é a maneira literal. E aí há o erro, porque muitas das vezes nós interpretamos a Bíblia somente da sua forma literal e acabamos não compreendendo a sua profundidade. Então é na forma figurada que nós vamos compreender, tá? A revelação muitas das vezes não está no sentido literal, ela está no sentido figurado que ela foi escrita, que ela foi registrada. Então se você ler esse texto que eu li com você, para você, da forma literal, você não vai entender, não vai virar a chave mental. Você não vai compreender. É preciso você buscar o sentido literal do que Jesus quis dizer aqui. E aqui ele vai usar no mínimo a física quântica e ele vai usar no mínimo a neurociência. E dentro desses dois estudos, e aí eu vou trazer para você a explicação da forma literal, usando esses dois apoios, a física quântica e a neurociência. E eu tenho certeza que vai ficar bem mais claro para você. Então preste atenção. Quem disse isso foi Jesus, o grande mestre, o Salvador. Então ele disse que o reino de Deus, tá? E as pessoas têm o reino de Deus como só depois que morrer, depois que passar dessa vida, entrar no caixão. Nada disso. O reino de Deus é para agora, é para hoje, é para este momento. Porque Jesus mesmo disse lá em Lucas que o reino de Deus já está dentro de nós. Não estará, ele já está. O poder do reino já se encontra dentro de você. Então preste atenção. O reino de Deus, observe, é como um homem. Tá? O homem aqui, é claro, é o ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, trans, não interessa, o ser humano, tá? Então, não estou falando de religiosidade, estou falando do ser humano, tá? Se não importa o gênero desse ser humano, ou a orientação sexual dele. Então, o ser humano, ele joga a semente na terra, e aqui não é a semente literal. Aqui é uma semente sobrenatural. Aqui não é no campo visível, aqui é no metafísico, é no invisível, é no sobrenatural, tá? Esse homem vai jogar essa semente na terra. E essa terra não é o planeta Terra, não é o universo somente, se envolve também todo o universo, porque o universo é uno, nós somos uno com o universo, nós estamos ligados no universo, tá? Então nós estamos sincronizados com ele. Então a própria terra também é o próprio ser humano, porque do pó tu veio, do pó tu voltarás, e o ser humano faz parte da terra, o ser humano faz parte deste universo. Enquanto estou alinhado com este universo, as coisas vão acontecer. Quando estou desalinhado com o universo, então as coisas não vão acontecer, tá bom? Então preste atenção e observe bem. A própria terra é o próprio ser humano, e essa terra é o subconsciente do ser humano. Essa terra que Jesus está dizendo é o próprio ser humano, está dentro de nós, está em nós, e é o subconsciente. Por que eu digo que é o subconsciente? Olha o versículo 27. Quer ele esteja acordado, o homem, o ser humano, quer esteja dormindo. Então é o subconsciente, ele não dorme. Então o consciente, ele dorme. Dá sono, dá sonolência. Então quando você adormece, é o teu consciente que adormece. O teu subconsciente jamais adormece. O seu subconsciente jamais dorme. Então essa terra aqui, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, é o nosso subconsciente que Jesus está falando, que não dorme. Então ela brota e cresce, a semente que você coloca lá. Eu já vou explicar daqui a pouco o que é essa semente, para você entender, tá? Sem ele saber como isso acontece. Então a semente, agora eu vou entrar na semente, tá? Essa terra é o ser humano, é o subconsciente do ser humano que Jesus está dizendo. Então a semente, primeiro, tá? A semente é os teus pensamentos. Que quer você acordado ou você dormindo, você está lançando no solo chamado subconsciente. Então você
dormindo, acordado, você está lançando todo momento sementes nesse subconsciente. Semente nesse subconsciente, que primeiramente aí é os pensamentos, tá? Depois eu aplico também outro tipo de semente. Então, o primeiro tipo de semente é os pensamentos. E eu vou mostrar aqui mesmo dentro da Bíblia para você entender. Provérbios capítulo 16, no versículo 3. Se você tiver uma Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 16, versículo de número 3. Olha só o que diz a Bíblia. Confia tuas obras ao Senhor, independente da tua religião. E os teus pensamentos serão estabelecidos. É o teu pensamento, tá? Então confia no Senhor, entrega ao Senhor através do seu subconsciente. E Deus vai captar através do subconsciente, tá? Então nós temos um elo ligado com Deus através do subconsciente. Então você coloca lá no subconsciente e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então é fantástico isso, tá? Então o solo aqui chamado subconsciente, que de dia ou de noite você dormindo acordado, você está lançando sementes nele, e é lá que Deus, o Senhor, o Criador, ou a mente mestra, como você queira chamar, não importa, a mente suprema, não interessa, ou o universo, se você não crê em Deus, vai pegar essa semente lá no teu subconsciente. Então, através desses pensamentos são sementes, pensamento de derrota, pensamento de fracasso, pensamento de escassez, pensamento de falta, pensamento de dívidas, pensamento de traição, pensamento seja qual ele for, que você lança de dia e de noite nesse subconsciente, vai gerar frutos. Pensamentos negativos, sementes negativas, vão gerar frutos negativos. Tá dando para entender isso? Então, o importante é isso para a sua vida, os seus pensamentos. E olha só, algumas anotações que eu tenho aqui. Pensar da forma correta é a base de uma atitude correta. Pensar da forma correta é a base de uma atitude correta. Então, pensamentos vão gerar atitudes. Então, se eu tenho pensamentos de fraqueza, de derrota, as minhas atitudes serão fracas, serão atitudes de derrotado. Então, para que isso venha mudar, a primeira semente que você tem que tomar cuidado é com a semente dos seus pensamentos, porque de dia e de noite você está plantando ela no seu subconsciente, queira você acordado dormindo. Então, mesmo se você, aqui está, sem você saber como isso acontece, não interessa como acontece, os pensamentos são sementes que você lança no solo chamado subconsciente. Tá? Outro tipo de semente, eu estou correndo um pouco para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Tá, mas eu vou procurar falar de uma maneira mais pausada para você compreender. Mas para isso, assista várias vezes esse vídeo, todos os dias antes de dormir. Várias vezes assista ele, coloca ele aí como seus prediletos, não sei como isso funciona, mas salva ele e assista ele todos os dias, tá? Antes de você dormir, para que o exercício da repetição possa trazer frutos para a sua vida. A outra semente, são várias, mas estou trazendo as principais, são as palavras. As palavras, porque primeiro vem o pensamento. Para falar você precisa pensar. Você pensa aqui, você solta aqui. Não tem como soltar aqui sem antes passar por aqui. Aqui é o filtro, a mente, o consciente é o filtro, tá? Então você gera aqui e solta aqui. Então a ordem é essa: primeiro os pensamentos, cuidado com eles, que são sementes. E as palavras também são sementes. As palavras também são sementes, quer você acordado ou dormindo, você está lançando para o seu consciente. Ou melhor, desculpe-me, para o seu subconsciente. Que o subconsciente é mais forte do que o consciente. O consciente dorme. O consciente, ele falha, mas o subconsciente não. Ele não falha, ele não dorme, tá? Então eu vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia alguns versículos sobre palavras, tá? Provérbios também, capítulo 13, versículo 3. Diz assim, Provérbios 13, versículo 3, a respeito das palavras. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, por causa das palavras.
mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. Lá em Tiago também vai dizer para nós sermos aptos em ouvir e tardio em falar. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Provérbios 2, a parte A, diz assim, ó: pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem. É o poder das palavras. Aqui também Provérbios 18, 21, gosto demais desse versículo. Olha só o que diz também aqui, ó. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Analise o poder das palavras. Poder das palavras. E as palavras são sementes. Os pensamentos e as palavras vão gerar ações, vão gerar atitudes. E mais algumas reflexões aqui, ó. Nós fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. Nossos atos não passam de um produto das nossas mais fortes convicções, que são geradas pelo pensamento e são geradas pelas palavras. Então, os pensamentos e palavras são sementes poderosíssimas. Aqui tem outras sementes, a repetição, o hábito, a força do hábito. Tudo que você faz constantemente se torna um hábito e se torna um automático. E o hábito também são sementes. Então, se você assistir esse vídeo todos os dias, você vai criar um hábito, e esse hábito vai trazer frutos benéficos para a sua vida. Está dando para entender isso? E ainda aqui em Marcos 4, para nós concluirmos essa indicação da leitura da Bíblia, Provérbios, antes de terminar aqui e finalizar, existe 31 provérbios na Bíblia Sagrada. Quantos dias tem um mês? 30 ou 31. Então, um provérbio para cada dia. Então, se hoje, de repente, é dia 1º, você vai lá e medita em Provérbios 1º. Amanhã é dia 2, você medite em Provérbios 2. Aí dia 3, Provérbios 3, assim por diante até o último dia do mês. Mas não só meditar e pratique o que está se ensinando. Você viu, eu li com você aqui alguns provérbios, apenas alguns. Então isso é fantástico. Você vai criar um hábito na sua vida saudável e você vai ter muitos ensinamentos, não com viés religioso, que a religião mata, a religião escraviza, mas a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela transforma. Então use a palavra de Deus não como religião, não como religiosidade, mas para libertação. Lembra do mito da caverna de Platão? Então o conhecimento ele liberta, e o conhecimento da palavra ele liberta. Jesus, o grande mestre, diz também lá em João, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o conhecimento, a verdade é o poder da palavra. Em nome de Jesus, o poder da palavra de Deus. Então que você venha praticar, meditar e praticar a palavra. E para nós concluirmos aqui, no versículo 28. E a própria terra que dá o seu fruto. E a terra somos nós. É o nosso subconsciente. É daqui do subconsciente, é de dentro, é do interior que vai gerar os frutos. Eu gosto tanto de falar isso, que nós esperamos, aguardamos mudanças e transformações no mundo externo, mas se não acontecer no mundo interno, não vai acontecer no externo. O milagre é de dentro para fora, é no mundo interno, é no invisível, é no sobrenatural, é no campo espiritual, no campo magnético da espiritualidade, no subconsciente. Não estou falando para você virar um padre, você virar um pastor, você virar um monge, você virar um rabino, nada disso. Eu estou falando para você tomar cuidado com o seu subconsciente, que é terra fértil. Então, se você bombardeia o teu subconsciente com palavras negativas, com palavras de fracasso, o que você vai ter como colheita? Negatividade, fracasso, derrota, doenças. Tem gente que pensa em doença 24 horas, eu posso fazer isso que vai ficar com câncer, ficar com isso, ficar com aquilo, depressão. E o que vai acarretar? Doença na vida dela, porque ela bombardeou o subconsciente dela de doenças. Então o que vai acarretar no corpo físico? Doenças. Tenha pensamentos saudáveis. Então a pessoa que tem pilha, que o marido está atraindo, que a esposa está atraindo, o que você está atraindo para a sua vida através do seu subconsciente? Traição. Aí quando isso acontecer, não vai culpar o seu parceiro, a sua parceira. Foi você que gerou isso, foi você que produziu isso, foi você que manifestou isso, foi você que criou isso dentro do seu subconsciente. Pobreza, fracasso. Então, se você escassez, dívidas, você gera isso no teu subconsciente. Você mal recebe, você já diz: meu dinheiro não dá para nada. O que vai acontecer? O seu dinheiro não vai dar para nada.
tá? Então, para concluir aqui, é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta. E aí que tá, você tem que ter paciência. Não é da noite para o dia que isso acontece, não é bruxaria, isso não é mágica, tá? Isso pode mudar a sua vida, o seu subconsciente, sim. Mas só que não é da noite para o dia. Tem que ter paciência. São etapas. Primeiro vai gerar aqui a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Não é literal, gente. Se interpretar de uma forma literal, não vai entender. Então você começa a gerar os seus pensamentos, gerar as suas palavras, e aí você vai alimentando o teu subconsciente com isso, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, e você vai regando diariamente com provérbio a cada dia, com a palavra a cada dia, vai se renovando, e aí vai, de repente aparece a planta, mas não para por aí. Tem gente que mal apareceu a planta, já desiste, já diz isso não dá certo. Aí Deus vai dizer para você, o Criador vai dizer, o universo vai dizer, a mente suprema vai dizer para você, teu pedido é uma ordem, aí volta tudo para trás. Isso não dá certo, seu pedido é uma ordem, porque o que sai aqui tem poder, gera aqui e solta aqui tem poder. Então tome cuidado com aquilo que você lança para o exterior, porque você só revela, diz a Bíblia, que a boca fala que o coração está cheio, você só revela o que está dentro de você. Ok? Então, para concluirmos, quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita.